I like the new Lincoln with all of its pride. I like Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Certo, vamos começar aqui a aula. Boa noite. A minha ideia hoje é fazer aula só de Boa noite, exercício, professor né? José. Boa noite. A ideia hoje é fazer aula só de exercício, né? A gente tem uma lista aí de exercícios que está rolando. Essa daí ainda não está valendo participação, assim, nota, na verdade, mas é uma lista de treino, né? Aí, essa semana, eu devo estar até o final, até sexta-feira, no máximo, eu devo estar enviando a primeira atividade que vai valer nota, né? Eu vou enviar, vou colocar no Google Sala de Aula e vou deixar também enviada aqui a informação pelo grupo, né? Assim, eu vou informar que, na verdade, o envio vai ser pelo Google Sala de Aula. E é por lá que vocês devem postar, inclusive, certo? Então, quando vocês resolverem pelo Google Sala de Aula, vocês vão anexar, certo? E eu vou corrigir por lá mesmo, tá bom? Então, até sexta-feira, talvez eu esteja enviando. Assim que eu enviar, eu aviso, tá? Pode falar. Professor, boa noite. Boa noite. Eu estou com um problema já há um tempinho já para poder enviar essas atividades o professor Vladimir já andou me ajudando, o professor Paulo Henrique também, o meu tutor, mas até agora a gente não conseguiu. A gente vai ver agora que eu tenho um trabalho para entregar até sexta-feira de prática de ensino, ver se a gente consegue resolver. Mas caso não consigamos, né? O senhor, eu gostaria de ter que enviar pelo e-mail do senhor. Eu sei que é chato, que não é ideal, mas eu não vejo outra saída, entendeu? Certo. Tudo bem. Eu sabendo da situação, a gente vê uma forma, né? Claro, não pode deixar de enviar. Assim, o primeiro ponto é a gente tentar entender qual é esse problema para ver se resolve, né? Vamos ver qual é esse problema. Se for possível, a gente resolve o problema, né? Para poder você conseguir enviar por lá, certo? Se não resolver o problema, aí a gente vai, abre a exceção e recebe via e-mail, entendeu? Tá certo. Mas aí a gente se comunica, tá? Pois tá bom. Tá, obrigado. Com licença, professor. Boa noite. Só antes do senhor começar a sua aula, aqui é o Paulo, tutor. Certo. Tem uma aluna que não está conseguindo acessar por conta que ela está sem um acesso de e-mail institucional para entrar diretamente na chamada. Ela estava pedindo que o senhor permitisse a entrada dela na chamada. Certo. Deixa eu olhar aqui se tem alguém aqui pendente. Por enquanto, não. Eu liberei aqui, apareceram umas pessoas pedindo. Eu liberei, mas agora, pelo menos, não está aparecendo para mim, não. Peça para ela tentar novamente, que se ela não tiver entrado ainda, assim que solicitar, eu libero aqui, viu? Respondeu aqui, já me aceitou. Francisca Souza, Ok, né? professor, ela já aceitou pelo que disseram aqui. Obrigado. Beleza. Tranquilo. Beleza, então. Então, bora lá, né? Vocês andaram fazendo as questões? Sim. Beleza, O então. senhor já está gravando, né? Sim, eu já comecei gravando para não perder tempo com essa parte do registro. A gravação, ela vai ficar disponível para quem não puder assistir, tá bom? Ou para rever, para rever novamente. Como eu sempre faço, né? Eu ponho lá no Google Sala de Aula, também ponho no YouTube. Aí, assim, vamos discutir algumas coisas aqui. Eu fiz algumas questões numa lista, numa aula, na verdade, que foi o último vídeo que eu postei, né? Eu mandei um link lá de uma aula que eu gravei. Não ficou muito bem gravado, porque eu tive problemas nesse dia. Eu tive que cortar as gravações, não sei o quê. Mas no final eu acabei falando de algumas questões, de vários itens. E enviei na última aula, né? Então, a última aula gravada, quem estiver assistindo lá no YouTube, lá no canal onde eu posto as aulas, vai ver que tem uma playlist de teoria dos números e fica aparecendo lá, tá bom?
os vídeos na sequência, tá? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, tá na sequência. Então, basta você dar uma olhadinha lá. Fala, tem um microfone ligado. Giane, o microfone tá ligado. Podia desligar? Obrigado. Aí o que assim, você indo lá quem foi lá nesse vídeo viu que eu fiz lá algumas dessas questões da lista, inclusive, né, dessas que a gente está aqui aberta agora, certo? Então, eu vou fazer uma ou outra aqui também. Eu gostaria de ver a participação de vocês também, né? Se vocês tiverem feito, quiser mostrar também, podem compartilhar a tela para eu avaliar. Tipo assim, eu fiz essa daqui, professor, quero mostrar como é que eu fiz. Se você quiser compartilhar a tela comigo, você me diz aqui, aí eu compartilho a tela e a gente avalia, assim, na hora aqui, o que, é que vocês fizeram. Se a minha ideia hoje era fazer só exercício, não é passar conteúdo nenhum hoje, não, entendeu? Aí, assim, quem quiser pode falar também. Professor, essa questão aqui e tal. A aula de exercício vão ficar livres, assim, para debater o que tem aí, tá certo? Aí eu vou falar também, assim, razoavelmente de alguma outra. Começar aí na primeira, por exemplo. A primeira aí são questões de indução, todas elas, onde você tem uma fórmula e você tem que chegar nela, né, nas fórmulas. Uma ou outra vai dar mais trabalho, porque às vezes a fórmula vai fazer com que você precise fazer mais conta, né? Mas a ideia é que você utilize, né, o aprendizado de indução, né, fazendo aquelas questões usando o passo de indução, né, e conseguindo provar a passagem de se vale para um K mais um, certo? Aí eu acho que uns dois exemplos desse daí a gente já fez. Que é, se alguém quiser mostrar algum exemplo que fez, pode mostrar, tá certo? Se não, eu vou rabiscar um aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou abrir aqui a primeira questão, né? Então, são questões de indução. Lá na aula de exercício, eu não me lembro quais são as que eu fiz, estou recordando. Mas acho que nós já comentamos aqui, na primeira aula de indução, a gente comentou esse item A, né? Então, eu acho que na aula que eu gravei, eu comentei o item D. Acho que eu fiz isso na aula gravada, certo? Então, a gente poderia olhar o C aqui, então. Já que também tem uma coisa diferente, né? Essa daqui tem uma coisa diferente, tem uma desigualdade, certo? Bem, primeira coisa, quando você vê essa indução, você vai olhar aqui no que tem depois dela, aqui, está dizendo que vale para todo N natural. Então, se você pensar assim, eu vou olhar o N igual a 1, vou começar com N igual a 1, o que será que acontece? Se você olhar para o lado esquerdo, os números são 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 9 ao quadrado, ou 3 ao quadrado, que diga, já é 1 sobre os quadrados embaixo. Então, ele está dizendo que é menor ou igual que 2 menos 1 sobre n, onde n é o último número da soma. No caso, se você colocar n igual a 1, só vai ter um número. Então, você só vai ter o próprio 1 desse lado. 1 menor ou igual que 2 menos 1 sobre n. N, no caso aqui, seria 1. Então, 2 menos 1 dividido por 1 dá 1. Aqui dá 2 menos 1, que é 1. Aí a desigualdade fica 1 menor ou igual que 1. Que é verdadeira, né? Porque se você observar, quando você tem uma desigualdade com menor ou igual, vale menor ou igual. Como o número é igual, então tá ok. Então, se eu tivesse colocado um número aqui, tipo 0, menor ou igual que 1, também seria verdadeiro, porque a desigualdade é menor ou igual. O 0 é menor, então seria verdadeiro. Então, quando dá menor ou igual, verdadeiro. Então, nesse caso aqui, para o número 1, ela vale facilmente.
Oxe. Vamos lá. A parte mais importante é o passo de indução, né? Você primeiro tem a sua hipótese. Hipótese de indução. A hipótese de indução é que essa desigualdade vale até um certo K. Eu vou, em vez de escrever o 4, eu vou escrever 2 ao quadrado, certo? Em vez de escrever o 9, eu vou colocar 3 ao quadrado. Só para ficar mais fácil. Até 1 sobre K ao quadrado. Isso é menor ou igual que 2 menos 1 sobre K. Deixa eu só melhorar esse K aqui que está borrado. Então, quer dizer que essa hipótese de indução é o que está valendo. Sempre é bom você ter clareza do que é que você quer provar. Tá? O que é a clareza do que provar? É você saber aonde você tem que chegar. Por isso que às vezes a gente se acostuma a querer ver questões que têm a resposta, né? Assim, geralmente a gente se acostuma a isso, né? Pegar exercícios que a gente no final quer saber se acertou. Então você quer olhar se sua resposta bateu com a resposta do livro, ou coisa assim. Aí o que é que acontece? Em algumas disciplinas, algumas áreas na matemática, tem questões que são teóricas, assim, que você tem que provar. Aí não tem como você botar uma resposta, assim, dizer, olha, o número que você tem que chegar no final é esse. Que no caso aqui é uma demonstração. Vocês estão aprendendo como é que se faz algumas demonstrações. Então, no final das contas, o que é que acontece? Você não tem como ter essa resposta assim, lá no final do livro. Mas tem como você saber o que é que você quer, se você souber o que você está fazendo. No caso aqui, o que é que eu quero fazer? Eu quero mostrar, eu quero verificar se essa fórmula aqui que eu estou destacando, se ela vale para o próximo número depois do K. Aí você pensa assim, o próximo número depois do K é K mais 1. Certo? O próximo número depois do K é K mais 1. Então deixa eu fazer aqui uma coisa. Vou mudar de letra. Não vai dar para fazer aqui, porque eu não gosto. Está meio apertado, mas acho que dá para fazer. Então, vamos lá. Aí, assim, aqui eu vou colocar um rascunho, tá? Vou chamar aqui de rascunho. Você pegaria seu caderno lá, você não entregaria isso. Você pegaria seu rascunho da prova, né? Tá bem escritozinho até aqui. Aí você iria lá no rascunho e escreveria o que é que você quer provar. Isso é o que você tem, aí você quer provar para o sucessor, seria K mais 1 ao quadrado. Você quer provar isso aqui, ó, a mesma fórmula, só que trocando onde tem K por K mais 1. Você quer provar isso. Aí, assim, aqui é o grande ponto que eu tenho que explicar com calma para os alunos, para eles não confundirem saber o que quer provar como achar que já provou, certo? O fato de eu ter escrito essa coisa aí não quer dizer que eu já provei isso não, entendeu? Eu quero provar isso daí. Ou seja, eu sei que se eu chegar nesse ponto aí, eu acertei. Tá claro o que eu tô falando? Tá, né? Se eu chegar nessa passagem aí, nesse rascunho, se eu conseguir chegar nele, eu terminei. Aí você tem que chegar nele como? Como é que você chega nele? Você vai chegar nele, mas você tem que chegar nele usando essa hipótese de indução. Ou seja, você tem que chegar nessa daqui que eu estou apontando com a seta, você tem que chegar nela, mas usando essa daqui, ó. Usando essa que está quadriculada aqui. Você tem que usar essa. Aí como é que a gente faz? Ó? Se você perceber, deixa eu até mudar de cor aqui, tá? Se você perceber, essa de baixo, ela difere da de cima porque eu somei esse termo aqui, ó. Eu aumentei esse termo aqui desse lado, ó. Então, eu vou reescrever, tá bom? Vou pegar aqui, ó. 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado,
mais 1 sobre 3 ao quadrado, até 1 sobre k ao quadrado. Mais, aí somei 1 sobre k mais 1 ao quadrado. Agora, onde está a parte mais importante? Que é você saber entender isso aqui. Vamos lá. Esse pedaço aqui, ó, eu estou colocando debaixo dessas chaves, esse pedaço todinho é menor que 2 menos 1 sobre k. Certo? Por quê? Por hipótese de indução, tá aqui, ó. Você está supondo. Então, por hipótese de indução, essa parte até k ao quadrado é menor do que essa. Certo? Só que tem esse pedaço aqui, que você somou desse lado, entendeu? Então, eu tenho que colocar desse lado aqui também. Certo? Mas perceba que se eu somar do lado direito, do jeito que eu fiz aqui agora no vermelho, eu não chego no que eu quero, né? Ó. O que eu quero é só esse pedaço aqui, eu só quero isso, para concluir a minha questão. Só quero que aparecesse 2 menos 1 sobre k mais 1. Aqui está 2 menos 1 sobre k mais 1 sobre k mais 1 ao quadrado. Certo? Bem, aí como é que se faz, né? Eu quero que apareça 2 menos 1 sobre k mais 1. E não apareceu isso. O que apareceu foi outra coisa. Né? Por menor ou igual que 2 menos 1 sobre k mais 1 sobre k mais 1 ao quadrado. Aí, vou voltar aqui em azul novamente. Eu concluiria, né? Eu conseguiria concluir se eu conseguir mostrar que esse é menor que 2 menos 1 sobre k mais 1. Ou seja, se eu chegar nisso aqui, tá ok. Agora a questão é, como é que eu... Está faltando é justamente isso. Mostrar que isso aqui é menor do que isso. Se for, aí acaba. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Se você mostrar que esse pedaço do lado direito é menor do que esse, aí você terminou. Então virou o exercício. A parte principal do exercício virou isso. Você tentar verificar se isso é verdade. Se for verdade, acaba o exercício, tá certo? Eu vou fazer aqui algumas coisinhas, só para a gente debater aqui, tá? Eu vou escrever menos 1 sobre k mais 1 sobre k mais 1 ao quadrado. Vou ver o que é que significa isso. Vou tirar o MMC, né? É k vezes k mais 1 ao quadrado. Vamos dividir por esse, sobra menos k mais 1 ao quadrado. Vamos dividir por esse, sobra só o k, mais k. Tá? Se você quiser resolver, aqui fica assim, menos, aí eu vou resolver k ao quadrado, mais 2k, mais 1, fecha, mais k, sobre k que multiplica k mais 1 ao quadrado. Aí esse menos aqui troca o saldo de todo mundo, né? Fica menos k ao quadrado, menos 2k, menos 1, mais k, sobre k que multiplica k mais 1 ao quadrado. Esse menos k com esse menos k vai embora. É isso? Sobrou menos 2k menos 1 sobre k que multiplica k mais 1 ao quadrado. Do lado de lá, só tem
1 sobre K mais 1. Deixa eu ver se é a melhor estratégia aqui. Não. Deixa eu só pensar um pouquinho aqui, tá? 1 sobre K ao quadrado. Deixa eu passar para outra lousa, que essa lousa aqui vai ficar bagunçada. Deixa eu só passar para outra, né? Porque tem pouco espaço. Tá? Então, deixa eu só repetir aqui. Tá? Lá eu estava com 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre K ao quadrado, menor ou igual que 2 menos 1 sobre K, certo? Aí eu somei aqui no meu rascunho, né? Olha aí. Eu tenho que ter isso aqui, ó. Eu tenho que chegar nisso. Como é que eu chego nisso? Você tem que usar essa daqui, que é a hipótese de indução. Então, vamos lá, foi o que eu fiz. Peguei 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, é 1 sobre K ao quadrado, mais 1 sobre K mais 1 ao quadrado. Aí aqui eu usei a hipótese de indução. Qual foi a hipótese de indução que eu usei? Eu usei que esse pedaço até aqui, ó, essa parte em chaves, é menor que 2 menos 1 sobre K, certo? Mas se eu somar esse daqui desse lado, né? Se eu pegar esse outro pedaço aqui, fica 1 mais K mais 1 ao quadrado. Só que o que eu quero que apareça é só isso aqui, é só menos 1 sobre K mais 1. Então, basta fazer uma análise aqui, né? Só ver se eu consigo fazer essa análise mais rápida, né? De uma forma mais fácil. Que é assim, a gente pode comparar também o seguinte. Deixa eu aumentar aqui. A gente pode comparar o seguinte, ó, usar alguns fatos, por exemplo. Vou tentar usar isso aqui, ó. Quando a gente tem um número, por exemplo, K mais 1 é maior que K, né? Todo mundo concorda, né? Esse é sucessor desse, né? Então é maior. Quando você fizer o inverso, 1 sobre K mais 1 é menor que 1 sobre K. Certo? Talvez eu consiga melhor. Deixa eu ver. 1 sobre K mais... Porque quando você inverte, aqui inverte a desigualdade. 1 sobre K mais 1 fica menor que 1 sobre K. Se você multiplicar isso por menos 1, aí vai inverter essa desigualdade, entendeu? Ou seja, o menos 1 sobre K é quem passa a ser menor. Que é assim, ó. Vai ficar assim, ó. Menos 1 sobre K mais 1 maior que menos 1 sobre K. Ou, se você ler de outro jeito, menos 1 sobre K é menor que menos 1 sobre K mais 1. Então fica mais fácil, né? Então, assim, acho que fica mais fácil. Porque, deixa eu ver aqui, menos 1 sobre K mais 1. Menos K mais 1. Deixa eu só ver aqui, tá? Vai enxergar ainda. Menos 1 sobre K mais 1. Menos K é menor que menos 1 sobre K mais 1. Se eu só trocar aqui, vai ficar assim, ó. Menor ou igual que 2 menos 1 sobre K mais 1. Só que ainda tem esse pedaço. Mais 1 sobre K mais 1 ao quadrado. Mas não vai servir não, né?
Porque se eu pegar isso aqui, isso daqui não é menor do que 2 menos 1 sobre K mais 1. Não é. Porque eu estou tirando uma parte positiva. Estou tirando uma parte positiva. Enfim, vamos ter que trabalhar com aquela desigualdade mesmo. Deixa eu apagar. Mas enfim, vou deixar isso aqui de lado que pode nos ajudar. Então, assim, quais são as alternativas que você tem aqui, né? Chegando nessa parte aqui, né? Você pode trabalhar esse pedaço aqui para chegar que ele é menor do que 2 menos 1 sobre K. Você pode trabalhar esse pedaço aqui, né? Para concluir que 2 menos 1 sobre K mais 1 sobre K mais 1 ao quadrado vai ser menor que 2 menos 1 sobre K mais 1. Né? É para fazer isso é que eu estou dizendo, né? Você vai ter que mexer com essa desigualdade, ou seja, pegar o menos 1 sobre K mais 1 sobre K mais 1 ao quadrado é menor ou igual que menos 1 sobre K mais 1. Certo? Então vamos ter que mostrar essa desigualdade aqui. Tá claro aí qual é o problema? O problema se transforma nesse daqui, né? A gente mostrar essa desigualdade. Certo? Quando você tiver uma desigualdade assim, se você estiver achando, não, essa desigualdade, será que é verdadeira? Sempre que você estiver pensando ou desconfiando se uma desigualdade é verdadeira ou não, você pode fazer o truque de substituir, né? Você pode substituir valores aí e ver se isso acontece. Números, pegar casos específicos, certo? Porque aí você percebe, né? Porque mas está esquisito essa desigualdade aqui, porque ele tem menos 1 sobre K, menos 1 sobre K mais 1, e tem um termo ao quadrado ali positivo, como é que vai ser menor? Não, acho que tem alguma coisa estranha aqui nesse exercício, deixa eu só pensar um pouquinho, tá? Alguém fez? Professor, eu fiz. Eu estou acompanhando aqui, eu estou procurando inclusive a outra parte, né? Mas eu cheguei, o resultado aqui, ele ficou K2, K elevado a 2, né? Mais K Uhum. mais 1 sobre K vezes K mais 1 elevado a 2 maior ou igual a 1 sobre K mais 1. Eu estou procurando a outra parte aqui e não estou encontrando. Certo. Não, assim, do jeito que eu estou falando, dá certo fazer também, mas é porque ele faz muita conta, eu queria facilitar a conta, deixa eu só revisar aqui rapidinho, tá? Assim, aqui no meu caso ficou maior ou igual, mais 1, porque eu tive que multiplicar por menos 1. Aí você também inverte, né? Exato, quando você multiplica por menos 1, aí você também inverte. Porque nesse caso aqui fica menos 2K menos 1. Menos 2K menos 1. Esse daqui e o outro é 1 sobre K mais 1. Só ver se tem uma forma mais inteligente assim, de fazer isso. Inteligente que eu digo assim, fazendo menos conta, né? Assim, quando você tem uma opção de fazer isso de uma forma mais rápida, mais curta, é melhor, né? Porque aí você trabalha menos. Então, quadrado mais K, então, quadrado mais 2K mais 1, menos 2K menos 1.
Deixa eu só ver isso aqui. Eu tô rabiscando aqui no outro papel, só menos 1 sobre K vezes K mais 1. Menos 2 sobre K mais 1 quadrado. Esse K cancela esse K. E sobre esse K mais 1 ao quadrado. Isso é menor que 1 sobre K. Porque vamos voltar lá, né? Deixa eu só voltar lá. Deixa eu rabiscar aqui, deixa eu... Voltar a juntar. Então, veja só. Se eu desenvolver esse pedaço aqui, realmente fica aquilo mesmo, né? 1 sobre K mais 1. Vou fazer até assim, 1 ao quadrado menos 1 sobre K. Se eu multiplicar K mais 1 ao quadrado, K fica K menos K mais 1 ao quadrado. Então, K menos K ao quadrado menos 2K menos 1. Peraí, já tá uma coisa errada aqui. Eu acho que eu cometi foi um erro lá, não foi? Eu acho que foi por isso que não tá dando certo. Problema aqui no computador, só um minuto, tá? Acho que não tá travando aqui, que não tá saindo da minha tela. Deixa eu ver se eu tinha cometido um erro, tá? Tô achando que eu tinha cometido um erro, é menos 1 sobre K, né? Quando eu dividir, fica menos K mais 1 ao quadrado e K ao quadrado. É, eu cometi um erro, foi por isso. Agora que eu tô vendo. E um erro infantil. Eu cancelei um K ao quadrado com um K. Por isso. Agora que isso que a gente fazendo na pressa, você pode cometer erro. Lá, quando eu estava fazendo na linha, eu cancelei um K com um K ao quadrado. Por isso estava esquisito, né? Tá estranho isso daqui. Sobre K mais K mais 1 ao quadrado. Foi um erro meu. Pronto, aí quando você resolver aqui, na verdade fica quem? Fica menos K ao quadrado. Aí esse K com menos 2K fica menos K menos 1, não é isso? Só explicar de novo, não foi que eu errei, porque algumas pessoas podem não estar entendendo. Deixa eu fazer tudo de novo, tá? Eu tinha errado lá no outro, não foi aqui não, aqui estava certo. E foi assim, ó, eu estava fazendo lá atrás, eu disse que a gente tem que comparar essa desigualdade, né? Aí eu disse assim, vamos desenvolver esse lado. Aí eu desenvolvi lá, eu peguei menos 1 sobre K, mais 1 sobre K mais 1 ao quadrado. Aí tira o MMC, vai dar K vezes K mais 1 ao quadrado. Divide esse por esse daqui e joga multiplicado por esse. K dividido por K vai embora, sobra só o K mais 1 ao quadrado. Então, menos K mais 1 ao quadrado, mais. Aí K mais 1 ao quadrado de K mais 1, sobra só um K. Aí você vai resolver. Menos, aí aqui fica K ao quadrado mais 2K mais 1, mais K. Sobre K, que multiplica K mais 1 ao quadrado. Aí, na hora de resolver isso aqui, fica o menos aqui do sinal sai, fica menos K quadrado, menos 2K, mais 1, menos K. Sobre K, que multiplica K mais 1 ao quadrado. Aí lá foi que eu fiz. Eu cancelei esse menos K ao quadrado com isso aqui. Tipo, como se aqui fosse um quadrado. Eu escrevi K ao quadrado sem ser. Não é um K ao quadrado, é só K. Isso que deu errado. E aqui é mais, na verdade, né? Então fica menos K ao quadrado, menos K mais 1 sobre K mais 1 ao quadrado.
Aqui não ficou muito legal, não, porque quando você colocar o menos K em evidência, vai ficar K mais um. Mas vamos deixar assim, né? Sobre K mais um ao quadrado. Aí você quebra esse aqui, menos K mais um sobre K mais um ao quadrado, mais isso daqui, 1 sobre K mais um ao quadrado. Aí isso dá para cancelar várias coisas, né? O K com menos K mais um com K mais um. Só sobrou menos 1 sobre K mais um. Mais, e esse daqui, 1 sobre K vezes K mais um ao quadrado. Pronto, sobrou isso. Então, toda a conta que você fez foi isso, tá? Aí fica a pergunta, isso aqui é menor ou igual, né? Fica a pergunta. Isso aqui, certo? É menor ou igual que menos 1 sobre K mais 1. Só tem um erro aí no sinal, em algum canto, né? Porque ó, esse primeiro aqui é igual, né? Esse é igual a esse. Né? E na verdade é assim. Tem um erro aí só de sinal. Acredito. Porque assim, ó. Se isso aqui sendo positivo, né? Se isso aqui for positivo, esse número aqui, certo? Ele é maior do que um outro. Que você está pegando assim. Pegue dois números quaisquer, assim. A mais B menor ou igual que A, por exemplo. Isso aqui só vai ser menor do que A, né, se o A for positivo, se o B for negativo. Que aí você estaria subtraindo um número de uma parte positiva. Mas se você tem um número positivo, certo? Somado a um outro positivo, ele faz aumentar o valor. Então, A mais B seria maior do que A e não menor, certo? Então, aqui você só faz o seguinte, né, se você tiver feito até aqui, né? Aí você vai ter o seguinte, que 2 menor. Sobre K mais 1. Só revisar. Menos K ao quadrado. Tá certo? Menos 2K. Ah, realmente eu tô distraído mesmo. Tô distraído. Bom, deixa eu ver aqui de novo que eu cometi um erro. Outro erro, né? Isso que não tá dando certo. É a minha distração, desculpa, né? Isso é minha falta de atenção. Não, tudo bem, tranquilo. Professor, deixa eu. Aqui eu cometi um erro. eu... Deixa eu só corrigir o erro antes que eu esqueça. Ó, no menos aqui, ó. Menos K ao quadrado. Aí fica Menos menos um, né? aqui é menos 1. Por isso que tá dando um erro. Por isso que tá dando um erro de sinal. Menos K. Não, é menos 1, entendeu? Agora sim, agora vai dar certo. Porque aqui. Ah, agora sim, ó. É justamente o sinal que eu estou lhe dizendo. Se aqui fosse menos, aí agora sim. Aí com esse sendo menos, aí sim você conclui isso, tá bom? Ó, porque ó, esse número já é igual a esse. Então, se você subtrair dele uma parte positiva, aí fica menor. Pronto, agora tá ok. Aí finalizou. Eu já explico novamente. Pergunta. Pergunta, pode falar. Professor, eu fiz o seguinte, ó. Na tese, que a hipótese é que, deixa eu ver, a tese é N que é igual a K mais um, tá certo? Não é isso? Exato. Isso é o que eu tenho, né? Que É, é que mostrou. válido, que eu tenho que provar. Aí o que é que fica aí, ó? Por exemplo, fica
mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 9, mais, aí os pontinhos aí, Certo, 1 sobre k elevado a 2, e certo, mais 1 sobre k, mais 1 elevado a 2 menor ou igual do que 2 menos 1 sobre k certo, mais 1, certo? certo. Aí eu pergunto para o senhor, o que é que acontece? Até 1 sobre k, que é justamente minha hipótese, eu posso colocar, que eu já disse lá anteriormente, que é igual a 2 a menos 1 sobre k. É menor ou igual, pode, você pode Isso, sim. menor, desculpe, menor ou igual, né? Isso, exatamente, menor ou igual. Então eu posso pegar essa parte aqui e botar 2 menos 1 sobre k. Aí mais 1 sobre k mais 1 elevado a 2, né? Ao quadrado, exato, pode. Pronto. Que é menor ou igual a 2 menos 1 sobre k mais 1. Beleza. Pronto. Nesse caso, professor, eu não posso. Desculpe. Eu não posso subtrair esse 2 de um lado e do outro, que ficaria menos 1 sobre k, mais 1 sobre k mais 1 elevado a 2, menor ou igual a menos 1, né, sobre k mais 1. Aí, nesse caso, eu multiplicaria por menos 1, e aí eu inverteria a igualdade e ficaria maior ou igual, né? Eu É, tem fiz, que ter. eu fiz dessa forma. Sério. Se você quiser, você pode depois compartilhar aí com a gente, para a gente ver. Assim, aqui na tela, né? Se você tiver como compartilhar, você compartilha. Senão eu É, escrevo aqui, tá? Mas deixa eu só concluir isso que eu fiz aqui, porque pode ter ficado um pouco confuso, porque eu acabei demorando muito. Deixa eu só resumir o que foi que eu fiz aqui, tá bom? Eu não, vou tranquilo. resumir. Eu vou até apagar aqui para resumir mais rápido, tá? Porque eu acabei. É porque eu cometi um erro logo no começo, aí eu acabei atrapalhando o entendimento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu tentar facilitar aqui o que eu fiz. Certo? Então, ó, o que a gente tem, o que a gente tem é isso, ó. A hipótese de dedução é essa daqui, ó. Essa é a hipótese de dedução. Tu tem que 1 mais 2, aliás, desculpa, essa daqui, ó. Essa é a hipótese de dedução. Que 1 até k ao quadrado é menor que 2 menos 1 sobre k. Quando eu somo 1 sobre k mais 1 desse lado, aí eu quero chegar que tem que ter 2 menos 1 sobre k mais 1 do lado de lá. Aí foi o que eu fiz. Então, eu somei de um lado e somei do outro, vamos dizer assim. Porque senão altera a desigualdade, né? Somando os dois lados. Agora eu vou trabalhar só com esse lado aqui, ó. Aí qual é o meu exercício? É mostrar que 2 menos 1 sobre k mais 1 sobre k mais 1 ao quadrado tem que ser menor ou igual que 2 menos 1 sobre k mais 1. Você tem que mostrar isso. Por que que eu não mexi com o 2? Porque esse 2 aqui, esse 2 já é igual, então não precisa me preocupar. Então basta mostrar a outra parte, que essa daqui é menor ou igual que essa. Ou seja, eu quero mostrar que menos 1 sobre k Pronto, mais... professor. Só interrompendo o seu minuto aí. Foi Pode pronto. falar. Eu fiz foi justamente eu subtraí esses dois aí, eliminei esse dois. Entendi. Não está errado não, né? Não, tá não. Se você esqueceu esse 2, eu não vou olhar esse 2 não. Eu quero chegar nisso. Agora eu quero mostrar que isso é menor ou igual que isso. Pronto. Aí no caso eu teria que multiplicar por menos um, porque eu teria, aí eu inverteria e ficaria maior ou igual, né? É, agora eu já entendi o que você fez. Quando Certo. você está fazendo isso, você está desenvolvendo de trás para frente. Assim, você está pegando a parte que você quer chegar para verificar se ela está ok. Você multiplica por menos um, você inverte aqui, né? Você vai inverter, vai ficar 1 sobre k menos 1 sobre k mais 1 ao quadrado maior ou igual que 1 sobre k mais 1. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso se você multiplicar por menos 1 aqui, tá? Agora, o que eu estou fazendo é um pouco diferente, no seguinte sentido. Eu quero chegar nessa conclusão aqui, ó. Eu quero chegar nessa desigualdade que eu acabei de escrever aqui. Ou seja, eu quero chegar aqui menos 1 sobre k mais 1 sobre k mais 1 ao quadrado é menor ou igual que menos 1 sobre k mais 1. Aí como foi que eu fiz isso? Eu esqueço esse lado aqui por enquanto e vou trabalhar esse lado. Vou trabalhar. Aí o que eu fiz foi isso aqui, ó. Tá aqui no canto. Eu não vou escrever de novo não, para não perder tempo. Tá aqui, ó. Opa. Peraí. Tá aqui desse lado aqui, ó. Justamente aqui. Eu peguei, ó, menos 1 sobre k mais 1 sobre k mais 1. Tiro o MMC da parte de baixo, né? Que é
k vezes k mais 1 ao quadrado. Divide esse por esse e multiplica pelo de cima. Então, quando eu divido, o k com k vai embora, sobra k mais 1 ao quadrado, vezes menos 1. Então, fica menos 1 vezes k mais 1 ao quadrado, ou seja, o menos aqui fora. Aí depois eu divido tudo isso por k ao quadrado, sobra só o k. K vezes 1k. Pronto. Eu vou desenvolver aqui, ó. Deixei o menos fora e resolvi esse k mais 1 ao quadrado, que é k ao quadrado mais 2k mais 1, mais k. Denominador eu deixei, não mudei. Aí agora esse menos entra no jogo do sinal, ele vai trocar o sinal de todo mundo dentro da igualdade, que eu tinha errado lá e tinha colocado mais 1, não foi? Então é menos k ao quadrado, menos 2k, menos 1, mais k. Aí esse menos k ao quadrado continua, esse menos k com mais k fica só menos k e menos 1. Aí eu pus o menos k em evidência. Aí fica menos k em evidência, fica k vezes k mais 1. Por que eu coloquei menos em vez de k? Porque se eu colocasse o k, ficaria menos k menos 1. Aí não fica legal, ó, porque embaixo tem um k mais 1. Aí eu já fiz isso para cancelar um deles, entendeu? Nessa hora você tem que entender o que é mais conveniente. Quando você põe o menos k em evidência, fica mais fácil. Ó. Porque menos k vezes k dá menos k ao quadrado. Menos k vezes 1 dá menos k. Então, e aparece seu k mais 1 e o menos 1 ali separado. Aí aqui você usa soma simples, né? Você está com dois termos somados com o mesmo denominador. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse termo aqui, joguei para esse denominador, tá aqui, ó, e o menos 1 sozinho com esse mesmo denominador. Aí aqui eu vejo que dá para cancelar, que é um produto, ó. K cancela com o K. E K mais 1 de cima cancela com 1 K mais 1 de baixo. Então, desse lado de cá sobrou menos 1 sobre K mais 1. E desse outro ficou menos 1 sobre K mais 1 ao quadrado. Aí aqui fica fácil eu avaliar. Por quê? Porque é aquela coisa que eu falei, né? Ó, eu tenho um número e tenho ele mesmo do outro lado. Se eu subtrair um número positivo, porque ó, 1 sobre K vezes K mais 1 ao quadrado é positivo. Só que quando eu subtraio ele, ele fica negativo. Então, se eu pego um número positivo, um número aí, não precisa ser nem negativo, não, ou positivo, não. Se eu pegar um número e subtraio dele um número positivo, então ele fica menor do que ele. Que é como se você estivesse tirando um pedaço dele. Eu tenho o A e retirei um pedaço. Então, A menos esse pedaço é menor do que A. Então, esse número aqui fica menor do que esse. Aí, voltando lá em cima, aí eu consegui mostrar minha desigualdade, né, como eu estava me propondo. Porque eu comecei assim, 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, até 1 sobre k ao quadrado, mais 1 sobre k mais 1 ao quadrado. Aí eu cheguei que isso era menor que 2, menos 1 sobre k, mais 1 sobre k mais 1 ao quadrado, e por final eu cheguei que esse aqui é menor que 2, menos 1 sobre k mais 1, que é o que eu queria. Ou seja, a desigualdade quando você está fazendo para cá mais um, você conseguiu. Ou seja, esse pedaço aqui, né, com K mais um, né, 1 mais 1 sobre 2 quadrado, até 1 sobre K mais um ao quadrado é menor que 2 menos 1 sobre K mais um. Tá certo? Bem, deixa eu passar para outra questão aqui, para a gente avançar, adiantar um pouquinho. A ideia também é dar dicas, não precisa não necessariamente eu resolver, né? É também dar dicas.
Exemplo, ó. Vou mostrar uma diferente que eu não falei nas aulas lá, tá? Vou mostrar uma que nem essa 9, ó. Mostrar que para todo inteiro n, existem inteiros k e r, tais que n é 3k mais r, e r é menos 1, 0 e 1. Vamos lá. Quando você vê isso aqui, você já pensa no algoritmo da divisão, porque o n é do tipo 3k mais r. Então, significa o quê? Quando eu pegar um número n, vamos dividir ele por 3. Vocês lembram, mas no algoritmo da divisão, a gente tem que dividir o resto aqui, né? O resto que a gente encontra aqui, geralmente ele vai ser o quê? Maior ou igual que zero e menor que o dividendo aqui. Divisor. Você tem aqui um quociente, né, que eu vou chamar de K, tá? Então, quando você divide por 3, tem uma característica que todas as divisões do inteiro, se você está dividindo por 3, o resto, para ser menor do que 3 e maior ou igual que zero, ele só pode ser 0, 1 e 2. Então, você tem 3 tipos de restos. O que é que acontece? No exercício, ele está dizendo assim, prova que para todo inteiro n existe um k e um r e tal, que 3, o n é 3k mais r, e o r pode ser menos 1. Então, veja só, ele está trocando esse 2 por menos 1. Está trocando 2 por menos 1. Então, assim, se você fizer essa divisão aqui, né? O n é o quê? Esse vezes esse, 3k mais r. R pode ser 0, R pode ser 1 e R pode ser 2. Pronto, aí se você fizer isso, está mais ou menos equivalente, mas não resolve o exercício ainda completo. Aí ele diz que o R pode ser, ele quer saber, ele quer com R podendo ser menos 1. Certo? O R podendo ser menos 1. Bem, eu vou escrever uma coisa aqui, vocês não vão entender ainda o que é isso, mas é só para eu explicar aqui mais na frente, nós vamos estudar isso aqui, que são as congruências, né? Significa o seguinte, o 2 é congruente a menos 1 módulo 3. Eu vou escrever isso aqui, mas não se preocupe com isso não, tá? Não é para vocês entenderem isso aqui, não. É só para eu me guiar aqui, que eu vou explicar isso na próxima aula. O que significa isso aqui é o seguinte, que o 3, ele divide o 2 menos 1, que vai ser 3. Então, o que eu quero dizer é que quando o resto for, se r igual a 2, então você pode escrever 3k mais 2, certo? Só que, como é que eu faria aqui? Isso aqui é equivalente a um número do tipo 3k menos 1. Que é assim, só explicar rapidinho. Quando a gente está na aritmética módulo 3, se o número for inteiro, positivo ou negativo, o que significa isso? Significa que você vai ter restos 0, 1 e 2, não é isso? Só que quando você pegar os números negativos, por exemplo, se você pegar menos 1, você vai procurar um número. Eu vou falar disso daqui, eu não ia falar não, mas vou falar rapidinho. É uma aritmética modular, que nós vamos ver na próxima aula. Quando você pega dois números assim, ó, escreve isso aqui, o que significa isso? Essa escrita aqui significa assim. A é congruente a B módulo N. Significa dizer que o N divide a diferença desses dois, ou seja, o A menos B é um múltiplo de N. Tá? Então, é só uma definição simples. O que é que acontece? O que eu quero dizer é o seguinte, que o 2, ele é equivalente a menos 1, módulo 3. Por quê?
Porque quando você fizer aqui o menos um pro lado de lá, né? Você vai ficar com 2 menos um. Isso aqui dá 3, que é 3 vezes um. Ou seja, o 3 divide isso aqui, tá? Então, quando você tiver... É porque assim, essas listas eu passei, mas a ideia não era ainda usar aritmético modular, mas você pode usar uma coisa do tipo, tá? Então, nessa questão, só basta você usar o algoritmo da divisão, né? Então, você já tem o resto sendo zero e resto igual a um, e você só conclui isso. Se o resto for 2, né? Se o resto for 2, aí você escreve o N assim, ó. Só assim também, 3. Então, mais bem feito aqui. Vou fazer assim também. Quando o resto for 2, você pode pegar e escrever esse 2 diferente. 3K, 3K, aqui 3 menos um, como sendo mais. Pegar o 3, o 2, né? Escrever como sendo 3 menos um, certo? Aí você pega, coloca o 3 em evidência, chama isso aqui K mais um, certo? Menos um. Chama isso aqui um K linha. É do tipo 3K linha menos um. Uma coisa desse tipo, né? É só mostrar que quando o resto for 2, você pode colocar em função de menos um. Na aula de exercícios que eu gravei, eu já fiz a maioria dessas questões, né? Assim, eu acho que eu fiz uns 3 ou 4, e tem umas duas que a gente tinha feito antes. Deixa eu ver aqui. Acho que eu fiz a última, né? Não estou lembrado aqui, mas acho que eu fiz essa daqui, na aula de exercício. Vou dar uma dica para 10. Vocês fazem uma dica. Você faz o seguinte, ó. Ele quer encontrar o menor múltiplo de 5 que deixa resto 2 quando dividido por 3 e por 4. Vou dar uma dica.
Então, a pergunta é assim: encontrar. Deixa eu- Acho o menor múltiplo de 5, que deixa o resto 2, quando dividido por 3 e por 4. Tem um lento aqui no computador, rapaz. Vamos lá. Ele quer o menor múltiplo de 5, então esse número é um múltiplo de 5, tem que ser assim. Menor múltiplo de 5, que deixa resto 2. Então, deixa resto 2, quando dividido por 3 e quando dividido por 4. Deixa resto 2. Deixa resto 2 quando dividido por 3 e por 4. Aqui tem o 4 e aqui tem o 2. Ou seja, ele deixa o mesmo resto, né? Quando dividido por 3 e quando dividido por 4. Se você escrever assim, vai fazer o seguinte. Vamos chamar aqui um quociente. Chamar de Q1 e aqui de Q2. Esse número aqui eu coloquei 5K, mas você pode colocar o número que você quiser. Pode ser um A, um B, não interessa. Na verdade é o mesmo número, né? O mesmo número por 3 deixa o resto 2 e deixa o resto 4. Então esse A eu chamei de A. Então eu posso escrever o A sendo dividido por 3 deixa o resto 2. Tem o Q1 e o A dividido por 4 ele deixa resto 2 também quando é por 4, né? Então você escreve assim, A vai ser 3Q1 mais 2 e A vai ser 4Q2 mais 2. Pronto, feito isso, você vai pegar e igualar esse com esse. Então 3Q1 mais 2 igual a 4Q2 mais 2. Se você cancelar o 2 com 2, você tem 3 vezes Q1 igual a 4 vezes Q2. Pronto, então eu praticamente resolvi o exercício. O que você vai fazer? Agora você vai encontrar dois números, Q1 e Q2, que satisfaçam isso, tá? Você vai multiplicar, vai ter que encontrar um Q1 e um Q2, que deixa basicamente essa igualdade aí verdadeira, né? Que é a mesma coisa de a gente colocar um 3 sobre 4 e um Q2 sobre Q1. Você vai encontrar números múltiplos de 3 e 4, né? Assim, você vai, né, se você multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai encontrar 6 e um 8. Aí você vai encontrar quais são os números que satisfazem essa igualdade aí. Aí, dentre eles, você vai pegar o menor. Pronto, praticamente está resolvido aí. Certo? Alguém quer mostrar uma questão que fez aí, ou quer falar? Estou com um problema aqui no notebook. Não, professor, não cheguei até essa parte aí não, entendeu? Certo. Para facilitar, assim, para vocês, eu vou procurar os exercícios que eu vou cobrar, para pedir, semelhante a esses que eu estou falando e fazendo, certo? Eu vou dar um prazo também bom para vocês resolverem, tá? Problema aqui. Professor, eu não quero ser chato não, mas talvez o pessoal está calado aí, talvez pense igual a mim. Aquela questão que o senhor respondeu e fez de forma diferente, depois eu vou postar, mas como houve ali um pequeno erro ali, que é normal, né? O senhor não queria fazer assim de forma agora mais organizada, já que o senhor fez, repeti-la novamente, não? Assim, de forma mais. Não sei, só se o senhor Posso fazer, achar posso fazer. interessante. Sim, posso fazer. Deixa eu fazer de novo. Vou apagar aqui. Eu estou com um pouco de problema aqui, que parece que o notebook está bem lento, está bem ruim. Aí está travando muito aqui. Deixa eu refazer aqui. Fazer bem organizado, tá? Fazer aqui mais organizado. Tá ótimo, obrigado.
o exercício era esse daqui. Deixa eu só anotar aqui qual era. Era o 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, até 1 sobre k sobre n ao quadrado, menor ou igual que 2 menos 1 sobre n, não é isso? Para todo n natural. Então vamos lá, vamos organizar. Realmente um pouco bagunçado mesmo. Você tem razão. Ficou bagunçado assim porque fazendo ao vivo, né? Fazendo na hora. Porque eu não fui aí parar assim para organizar antes da aula, não, né? Deixei para fazer na hora mesmo. Então vamos lá. O primeiro caso é o n igual a 1. N igual a 1 significa o quê? Que nessa soma só vai ter um número. Que é aqui, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, você só tem n em 1. Então é como se daqui até o 1 sobre n, você só tem o n 1 ao quadrado. Então só tem um número. Então desse lado de cá você substitui por n. Aí você vai verificar que realmente dá verdade. Ó, porque ó, 2 menos 1 sobre 1 é 1. Então fica 1 menor ou igual que 1. Ok, então ela vale para... Então agora você vai fazer agora a sua hipótese de indução. A hipótese de indução. Você vai supor que isso aqui vale para um número qualquer. Esse número qualquer aí, a gente vai chamar ele de K. Então, se vale para um K, a fórmula substitui o N por um K. Pronto. Qual é o meu próximo passo? É tentar provar que vale por K mais 1. Ou seja, eu quero chegar nessa mesmíssima fórmula, certo? Eu quero chegar nessa mesmíssima fórmula, só que com a diferença. Eu quero que aqui seja um K mais 1 ao quadrado, e aqui 2 menos 1 sobre K mais 1. Ou seja, eu quero isso aqui, ó. Opa, desculpa. Deixa eu apagar isso. Eu quero 1 menos K mais 1. Não. Eu quero isso. Veja que é a mesma fórmula de cima, só que eu só troquei o K no final por K mais 1. Bem, se eu quero essa fórmula, eu tenho que fazer alguma coisa para isso. Aí, o que é que eu fiz? Eu peguei essa que eu sei que é verdadeira, ou seja, por hipótese de indução, essa é verdadeira. Então eu vou somar no finalzinho dessa aqui, ó, nessa parte aqui que não tem, ó, essa seta, eu vou somar 1 sobre K mais 1. Coloca aqui no tomador. Então, eu vou somar um pedacinho aqui que tem um K mais 1. Bem, se eu somo desse lado, então eu também tenho que somar do lado direito, né? Porque eu tenho uma desigualdade. Então, para não alterar a desigualdade, eu somando de um lado, tenho que somar a mesma coisa do outro. Pronto, aí. Beleza, agora perceba que esse lado aqui que eu estou agora, ele não é o que eu quero ainda, eu quero esse. Ele não é. Ou seja, esse daqui está enquadrado, ele tem que ficar menor do que esse daqui, para poder valer. Ou seja, eu preciso mostrar que o 2 menos 1 sobre K mais 1 sobre K mais 1 ao quadrado, eu tenho que mostrar que ele é menor que 2 menos 1 sobre K mais 1. Eu preciso mostrar isso, tá? Isso é que eu quero mostrar. Pronto, beleza. Aí eu não vou me preocupar com o 2, porque o 2 ele já está aqui dos dois lados, então eu quero provar só o outro lado. Eu quero provar só a outra parte. Então o que é que eu vou fazer? Vou resolver esse daqui, ó. Menos 1 sobre K mais 1 sobre K mais 1 ao quadrado.
igual, aí eu vou tirar o MMC, né? K mais 1 ao quadrado. Quando eu dividir esse por K, sobra K mais 1 ao quadrado. Vezes menos 1, fica menos, que multiplica K mais 1 ao quadrado. Mas, quando eu dividir por esse aqui agora, sobra só o K. K vezes 1 dá K. Aí resolvo aqui, ó, o menos. Aí K ao quadrado mais 2K. Aí com o menos daqui fica menos 2K, né? Mais 1 ao quadrado. Com o menos daqui fica menos 1. Mais K. Sobre K, que multiplica K mais 1 ao quadrado. Aí fica menos K ao quadrado. Menos 2K com mais K, fica menos K. Menos 1. Sobre K, que multiplica K mais 1 ao quadrado. Aqui eu vou colocar o menos K em evidência. Porque não divido por K ao quadrado, menos K ao quadrado, sobra só um K. E menos K dentro de menos K fica mais 1. Aí repito menos 1 e coloco aqui o K vezes K mais 1 ao quadrado. Como isso aqui é uma subtração, então eu vou pegar esse primeiro termo sobre o denominador. Então, menos K vezes K mais 1 sobre o denominador. K mais 1 ao quadrado. Aí menos, agora o 1 sobre K vezes K mais 1 ao quadrado. Aí aqui é um produto, né? Ó. Então eu posso cancelar o K com esse K. E o K mais 1 com um desses aqui, que é K mais 1 ao quadrado, eu cancelo um desses. Então sobra só menos, né? Menos 1 sobre K mais 1. E aqui eu repito. Menos 1 sobre K vezes K mais 1 ao quadrado. Pronto, eu cheguei aqui. Ó. Se você prestar atenção, eu quero que apareça o menos 1 sobre K mais 1. Ó, eu quero provar, como eu rabisquei aqui, ó, que esse é menor do que esse. Então eu disse assim, esqueça o 2. Então a gente tem que chegar aqui, esse é menor do que menos 1 sobre K. Pronto, então a gente resolveu. Se você olhar para aqui agora, né? Isso que eu cheguei aqui, ó, menos 1 sobre K mais 1, menos 1 sobre K, que multiplica K mais 1 ao quadrado, é menor que só esse aqui. Menos 1 sobre K mais 1. Por que é menor? Porque eu estou pegando um número e subtraindo um número positivo. Ou seja, eu estou pegando um número e tirando um pedaço dele. Então fica menor do que ele. Né? Imagina assim, eu pegar o 2 e subtrair o 0,5. Fica menor do que 2. Vamos pegar um número negativo, mesmo que seja negativo, pega o menos 2. Se eu subtrair menos 0,5, também fica menor que menos 2. Porque aqui fica menos 2,5, que é menor que menos 2. Ou seja, eu consegui o que eu estava querendo. Então, minha desigualdade vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre K ao quadrado, mais 1 sobre K mais 1 ao quadrado, é menor do que 2, menos 1 sobre K mais 1. Aí eu consegui provar. Rola então para todo K. Então, é verdade para todo N. Certo? Tá certo, obrigado. Pessoal, eu estou com um problema aqui. Eu vou ter que... Chato aqui. Então, fica essas dicas aí também, das que eu fiz. Eu tenho para mim que também muita gente não deve ter assistido ainda a aula anterior, onde eu gravei alguma solução, umas 4 a 5 questões aí, certo? Então, junte as que eu falei na aula passada com as de hoje, então estão quase todas feitas, a menos dessas que tem muitos itens, né? Que não tem como estar fazendo todos. Aí vocês vejam também com os monitores, né? Vocês podem dar um auxílio em algumas dessas. Eu vou colocar uma lista de exercícios que contenham algumas dessas questões. Vou dar um prazo bom aí para vocês tentarem fazer, tá certo? Tá ótimo.
E eu vou postar, professor, essa questão aqui que eu fiz. Aí depois o senhor dá uma olhada nela, ver como é que ficou. Essa aí que eu fiz diferente. Tá bom, tudo bem, vou postar. Acho que por hoje eu vou encerrar, tá bom? Meu notebook tá bem ruim aqui. Tranquilo. Aí assim, eu ainda vou bolar a atividade ainda, eu aviso durante a semana, tá? Aí vou dar o prazo pra gente. Na próxima semana, essa semana não era para ter minha aula, era para ter sido sexta. Aí por um compromisso que eu tive que ter, adiei para hoje. Então essa semana não teve. Não teria aula, né? Nossa aula será a semana que vem, novamente. Muito provavelmente deve ser na segunda de novo, viu? Então eu vou deixar essa semana à vontade para vocês olharem esses dois vídeos. Olhem mesmo da aula passada, né? O último que eu gravei e esse. Olhem os dois. Aí com isso daí, junte para fazer essas questões que no exercício que eu vou cobrar, eu vou tirar algumas dessa própria lista que vocês já estão fazendo, tá? Aí eu vou dar um prazo bom, vocês fazem. Aí no próximo encontro, a gente vai continuar o assunto, tá bom? Onde eu parei lá de equações diafantinas. Tá certo. Então, boa noite, professor. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.